Am I live? Tô online? Tô, gente, não sei. Nunca fiquei online pelo Instagram. Ah, acho que eu tô online. Entrou alguém aqui. GBR, Pedro Arthur. Ah, não tô online. Peraí que já tô voltando. Fui botar uma roupa melhorzinha. Oi, pessoal. Saudade do pessoal. Já saudade de ter aula, né? Tudo bem com vocês? Como é que funciona aqui? Dá pra gente conversar? Aí eu tenho que ficar olhando ali e olhando aqui também? Plural. É isso. Isis. É isso mesmo? Eu tenho que ficar lendo ali? Peguem a apostila de vocês, por favor. Deixa eu ver o que a gente vai fazer hoje. Página 104. Isso, página 104. Introduzir de substantivo. Raíssa. Cris. Deixa eu ver se não tem como ver o tanto de gente que tem ali não, né? Deixa eu ver. Plural de substantivos, substantivos contáveis. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar a minha TV aqui. Acho que vai. Acho que vou ter que fechar a porta por causa da luz ali. Pera aí. Vamos lá, deixa eu pegar aqui no meu mosquito aqui em casa, pernilongo, tem um monte dessas porcaria. Então deixa eu abrir aqui, pessoal. Me dá aí um minutinho, Eu queria confirmar com vocês, China Grows Plants on the Moon. Nós vamos começar no texto, né? É isso mesmo, o texto da página 104. Vamos lá no texto da página 104. Esse aqui. Então, deixa eu ver como é que vocês veem aqui. Então, beleza. Acompanhem comigo. É o texto China Grows Plants on the Moon. Beleza. Começamos aqui, ó. Começamos... Cadê o negócio que eu te escrevi que estava fazendo aqui? Começamos aqui, ó, no grows. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Então, China grows plants on the moon. A China, grow é crescer. Mas como a gente está falando aqui de plants, quer dizer, a China cresce plantas, né? Não é a China cresce plantas, a China cultiva plantas na Lua. Então, importante lembrar que grow no sentido de crescer e de cultivar. Se você cresce plantas, você cultiva plantas. Outra coisa importante aqui, ó.
On the moon. On the moon. On, por quê? Toda vez que eu falo de planeta, toda vez que eu falo de planeta, na Lua, em Saturno, em Marte, em Júpiter, a página é 104, Miriam. Isso, página 104. Toda vez que eu falo de um planeta, a preposição que eu vou usar é on. Então vai ser na Terra, on Earth, na Lua, on the moon, em Saturno, on Saturn. Então, preposição de planeta, on, tá? Na Terra, on Earth. Vamos lá, voltando. For the first time, aí eu estou começando a ler aqui o parágrafo. For the first time, plants from Earth are growing on the moon. Então, traduzindo, pela primeira vez, plantas from, olha aqui o from. Olha aqui o from aqui, ó. From, porque é de procedência, né? Da onde está vindo. As plantas da Terra, vindas da Terra, are growing on the moon. Estão crescendo na Lua. Olha lá, esse ing aqui é ing de gerúndio. Estão crescendo. Ó, tem o verbo to be, mas o ing então é gerúndio. Estão crescendo na Lua. Só mais uma vez para repetir, on ali, ó. China's Space Agency showed photos of cotton seeds sprouting into life. Então, aqui ó. Olha lá o apóstrofo S aqui mostrando possessão, tá vendo? O China's Space, a agência de espaço da China, então ó, esse apóstrofo S mostrando a possessão. Showed photos. Olha lá, esse showed aqui, verbo no passado. O ED ali mostrando. Então, a Agência de Espaço da China mostrou fotos de cotton seeds sprouting. Cotton é algodão. Seeds são... Meu Deus, como é que chama? Sementes. Então, sementes de algodão sprouting. Aqui, ó. Sprouting, brotando. Sprouting into life, brotando em vida, né? Ou seja, brotando. Cadê aqui? Beleza, apagar para não ficar muito embolado. Beleza, continuando lá. Aqui, ó. It said they were among several plants that were growing. It, esse it aqui, ó. It quem, né? It se referindo à Agência de Espaço da China. A agência é essa. It said they were among. Ela falou, foi falado que eles estavam entre. Esse among aqui, ó. Among é entre. Então vamos fazer uma paradinha aqui, ó. Espera aí. Deixa eu achar aqui meu Word. Aqui. Olha lá. A gente tem duas palavras aqui. A gente tem among, que é diferente de between. Among, que é diferente de between. Among é entre vários. Among, entre vários. Between, entre dois. Então, por exemplo, se eu falo... Nossa, mas a luz aqui não ajuda, viu? Se eu falo... There is one car. Na minha apostila não tem esse texto. Miriam, é a apostila 2. É o módulo 2. Tá, olha lá. Módulo 2 da apostila. Página 104, isso mesmo. Por exemplo, se eu falo... Tem um carro...
tem uma bicicleta entre os carros. Ah, Miriam, você não recebeu? Então você podia ver com o Luciano o que dá pra fazer. Dá uma olhadinha com ele, por favor. Que aí ele te ajuda melhor do que eu. Aqui, tá, beleza. Between. Between é entre dois. Então, tem uma bicicleta entre os carros. Então, é uma bicicleta entre dois carros. Aí eu vou falar. There is a bike between the cars. Então, uma bicicleta entre os carros. Agora, se eu falo que tem uma bicicleta entre carros, entre vários carros, eu não necessariamente especifiquei que são dois carros, eu vou falar there is a bike among the cars. Então, é no meio de vários. Então, essa é a diferença. Aqui, ó, voltando lá. Essa é a diferença. Among, entre vários. Between, entre dois. Beleza? Vamos voltar lá para o texto. Então, it said, ela falou que eles quem aqui, ó, esse they tá me referindo aos cotton seeds. Olha lá, aos cotton seeds. Então, a agência falou que as sementes de algodão, estavam entre várias plantas que estavam crescendo. Esse several aqui é importante da gente falar. Several é igual a... Several significa vários, né? Several significa vários. E eu posso ter como sinônimo a lot of, por exemplo. A lot of é um sinônimo para several, tá pegando o quadro inteiro, tá? A lot of, deixa eu ver o que mais. Many, much. Isso aqui tudo é sinônimo para several. Ok? Ok. Então vamos voltar lá no texto. Então, interessante que ó, aqui a gente tem growing com ing. Aqui, né? E aqui a gente tem grows com S. Então, aqui em growing tá no gerúndio, crescendo. Aqui em grows tá no presente, crescer ou cresce. Beleza, vamos continuar. Vocês não conseguem mandar mensagem no grupo não, enquanto isso? Enquanto a gente está tendo aula? Vocês têm algum tipo de comunicação? Com o professor? Vê se alguém me responde. O que eu acho? Tá. Continuemos aqui então. Ó. Aqui, ó. The other plants include potatoes, rockcress and rapeseed. As outras plantas... Cadê? As outras plantas incluem batatas, rockcress. O que é esse rockcress? É uma planta... É agrião. É agrião. Algo muito parecido com agrião. Rockcress. Rockcress. A pronúncia. Rockcress. Agrião and rapeseed. Rapeseed é uma outra planta chamada cousa. Eu acho que é assim que fala. É uma planta. Tá, gente? Só isso. Nada que seja importante para vocês. É o nome de uma planta. O que é importante aqui nesse pedaço? Se você estivesse lendo esse texto lá na hora de fazer a prova e você não soubesse o que é, como eu também não sabia, porque são palavras que a gente nunca usa, se você não soubesse que rockcress e rapeseed eram agrião, respectivamente agrião e cousa, vocês iam entender como? Pelo contexto.
Porque se ali eu estou falando que, entre outras plantas, eles incluem batatas, aí vem esse rock cress and rapeseed. Mesmo se você já sabe que potatoes é batata, beleza. Aqui não é um vocabulário que vai fazer tanta diferença na sua vida, tá bom? O importante é você saber que aquilo ali é uma planta pelo contexto. Então lembrem-se sempre de pensar no contexto. Voltando lá. Agora aqui, ó. It's part, beleza? It is part of a Chinese project to the far side of the moon. Então, é parte de um projeto chinês para o far side. Para o far side of the moon. Para o lado mais longe da Lua. Beleza? Importante aqui, ó. Chinese, diferente de português e inglês. Olha lá, aqui. Diferente de português, em inglês as nacionalidades são sempre com letra maiúscula. Então, enquanto eu falo brasileiro, eu escrevo brasileiro com B minúsculo, em inglês Brazilian é com B maiúsculo, chinês com B minúsculo em português, Chinese B maiúsculo em inglês. Então, lembre-se disso, que isso é interessante. O mesmo acontece para dias de semana e meses. Em português, a gente escreve os dias da semana com letra minúscula, os meses com letra minúscula, porém, contudo, entretanto, todavia, em inglês a gente escreve com letra maiúscula. Tá? Isso é importante. Voltando para o texto. The project... Então, vou apagar aqui para não embolar muito. Continuando lá. Aqui, ó. Peraí. The project... Deixa eu ver se está focando ali direitinho. Tá. The project is called a Moon Surface Microecological Circle. O projeto é chamado... Isso aqui é legal, que é a voz passiva lá. Is called. É chamado a Moon Surface Microecological Circle. Um círculo microecológico na superfície lunar. Bonito, né? Bonito. Um círculo microecológico na superfície lunar. Beleza, continuando aqui. Project leader Liu Hanlong says the cotton was the first to sprout. Então, o líder projetor, aí aqui nesse líder aqui a gente vai lembrar do que a gente já estudou, que eu tenho a palavra, o verbo, por exemplo. Eu tenho o verbo aqui. Lead. To lead. To lead. To lead é liderar, beleza? Se eu coloco o sufixo ER, leader, então tem aquele que lidera, o líder. Lembram disso que a gente viu? Não são para todos os verbos, né? Para alguns. Lembrando que inglês é uma ciência humana, então não tem nada 100% regradinho. Mas to lead, liderar. Leader, aquele que lidera, o liderador, líder. Então, só para relembrar que nós já estudamos isso. Voltando lá para o texto. Então, o líder do projeto, o Liu Long, says the cotton. Says. Olha lá o apóstrofo S, o verbo com S aqui, ó. Por quê? Eu estou falando do Liu. E o Liu pode substituir por he or she. Então, se eu posso substituir por he or she, eu vou botar o verbo com S. Então, o líder do projeto, Liu Hanlong, diz que o algodão foi, olha lá o was ali, ó, o verbo to be no passado, foi o primeiro to sprout, a brotar. Beleza, continuando. Vou apagar aqui. De vez em quando eu dou uma olhada aqui na tela para ver se alguém falou alguma coisa. Mas não. Continuando. Cadê? Aqui. He said. Então vamos lá. He said he chose the plants because they were small. Vou parar aqui.
Ele disse, importante aqui, ó, said, verbo to be no passado. Verbo no passado, verbo irregular, né? Os regulares terminam com ed. Vamos ver se a gente viu algum regular aqui até agora, que eu acho. Olha lá, o showed, que é regular. Aqui, irregular. Ele disse que ele escolheu chose, outro verbo no passado irregular. É o passado de choose. Escolher, escolheu. Ele disse que ele escolheu as plantas porque elas eram pequenas. Because they were small. Continuando. Strong. Ah, tá invertido. Interessante. Mas na hora que passar na hora que a gente passar pro YouTube, ele desinverte. É igual quando a gente está gravando. Tem algum jeito de fazer isso aqui? Talvez eu botar. Tem, Richard? Porque eu tô na câmera frontal. Eu acho que não tem não. Mas esse vídeo vai ser passado depois pro YouTube. Aí ele inverte. Quando eu escrevo aqui também, vocês estão vendo invertido? Aqui, ó. Pera aí que não foi não. Pera aí, agora foi. Aqui vocês também estão vendo invertido? Põe na câmera normal, na câmera traseira, né? Tá, então pera aí. Pera aí, meu guarda-roupa aberto. Pera aí que eu vou tentar virar isso aqui. Agora deixa eu ver. Beleza, mas aí vocês não vão me ver sempre. E eu não vou conseguir ficar... Aí sim. Beleza, sim? Deu? Agora tá certo, né? Alguém fala aí pra mim se tá certo. Escreve aí pra mim. Tá certo. Hashtag tá certo. Desativa os comentários. Ué, mas se eu desativar os comentários, eu não sei o que tá acontecendo. Vocês não conseguem desativar vocês mesmos? Pra vocês? Eu acho que vocês conseguem desativar pra vocês. Tá, vou continuar na aula. Calma. Voltando aqui. Então, a gente parou lá. He said he chose the plants because they were small. Ele disse que ele escolheu. Disse e escolheu verbos irregulares no passado. Ele disse que ele escolheu as plantas porque elas eram pequenas. Because aqui, ó. Lembra? Because, porque, né? E porque de resposta. Porque de pergunta, why. Beleza, porque elas eram pequenas. Aí depois continua. Strong and could grow in the difficult conditions on the moon's surface. Porque eles eram fortes e podiam. Esse could aqui, ó. Podiam. Conseguiam. E podiam crescer nas condições difíceis da superfície da Lua. Olha lá, o apóstrofo esse aqui que a gente já estudou também, ó, da possessão. Beleza. Vou apagar esse pedaço aqui agora. Agora vamos para a próxima. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Professor agora. Importante, professor. Qual que é a diferença? A gente tem professor e tem teacher.
Teacher é um professor normal, um professor de escola, de curso. Professor é um professor de escola, um professor de academia, é um professor de universidade. Okay? Então, dessa diferença. Professor Hang Long said the aim was to understand how plants grow in space. Então, o professor Hang said, verbo no passado irregular, said the aim. Aqui, ó, aim. O que é aim? Aim é objetivo. O objetivo, o alvo. E aí vamos pensar aqui em sinônimos. Sinônimos para aim. Aim, que é objetivo, alvo. Objetivo, alvo. Vamos pensar num sinônimo aqui. A gente tem sinônimo para aim, goal and target. São sinônimos para aim. Tá tudo certinho, né? Tá, beleza. Beleza, voltando lá no texto. Então, o professor Hang disse que o objetivo was, verbo to be no passado, era to understand how plants, era entender como as plantas crescem no espaço. Continuando. And to develop plants that can grow on the moon or in space. E desenvolver, develop, verbo bacana, e desenvolver plantas que podem crescer na Lua ou no espaço. Olha esse can aqui, ó. Esse can, a gente falou do could aqui em cima. Could grow. Could grow, poderiam crescer. Can grow, o can aqui é presente. Podem crescer, conseguem crescer. Então, beleza até aí. Continuando aqui. The professor said the team is looking at the future survival in space. O professor disse, verbo irregular no passado. Lembrando só que eu não falei ainda que esse disse esse said é o passado de say. O professor disse que o time está looking at, olhando para o futuro, olhando para the future survival, para a sobrevivência do futuro no espaço. The future survival, a sobrevivência do futuro no espaço. Vamos lá, continuando. Cadê? Aqui, ó. Learning. Vamos lá. Learning about these plants growing could allow us to lay the foundation for starting a space base. Legal isso aqui, ó. Learning. Aprendendo. Aqui, ó. Learning. Aprendendo. Mas a gente pode entender esse ing aí, ó. A gente tem o ing, que a gente pode entender como gerúndio, né? Aprendendo. Ou a gente pode entender também como como é que chama a palavra? Como infinitivo. Aprender, como infinitivo substantivo, né? Assim, como o aprender. Aprender substantivado. Então, aprender sobre, e se você aprende sobre, learn about. Aprender sobre essas plantas, sobre o crescimento ou o cultivo dessas plantas. Could allow us, allow could de novo, que é o passado de can. Poderia allow us, permitir-nos. Allow é a mesma coisa que permit. Espera aí, deixa eu abrir aqui mais espaço.
Vamos abrir, só um minutinho. Abrimos. Vamos lá. Allow é o mesmo que permit. Allow é o mesmo que permit. Importante, hein? Sinônimos. Vamos lá. Permitir-nos to lay the foundation. To lay é deitar, mas aí nesse sentido vai ser de botar ali na terra, né? De fixar, de colocar, de construir em cima, nesse sentido. Allow us to lay the foundation for starting a space base. De colocar, de deitar a fundação para começar uma base espacial. Olha lá esse for aqui, ó. Esse for é preposição para. Preposição for mais, se eu tenho uma preposição e depois eu tenho um verbo, olha lá, o verbo tem que estar com ing, mas eu traduzo como infinitivo. Fundação para começar. Então é o ing aqui funcionando como infinitivo. Começar, não começando. Começar uma base espacial. Beleza. Deixa eu apagar aqui agora. Deixa eu dar uma olhada na câmera ali para ver se tem alguém falando alguma coisa comigo. Ninguém falando nada comigo. Ninguém falando nada comigo. Deixa eu ver como é que tá tudo aqui. Tá, beleza. Continuemos aqui. Cadê? The project also. Então vamos lá. The project also includes yeast and fruit flies in creating a mini ecosystem. Então, o projeto também inclui, olha lá o S ali, ó. Deixa eu pegar aqui. O projeto também includes. Por que eu tenho S aqui? Porque eu estou falando Por que eu tenho S nesse verbo incluir? Porque eu estou falando do projeto. E o projeto eu posso substituir por it. Então, por isso que eu tenho o S ali. O projeto inclui yeast, que é... Como é que chama? Trigo? Peraí, deixa eu lembrar. Peraí que eu vou lembrar aqui, gente, o que é yeast. É trigo. Cerveja de trigo, é isso mesmo. Peraí, deixa eu só confirmar aqui no meu dicionário. Eu sei que yeast sempre tem alguma coisa a ver com cerveja. E eu sempre me confundo. Só um minutinho. Fermento. Sabia que tinha coisa a ver com cerveja. Então, includes yeast, fermento. Ok, gente? Yeast, fermento. Inclui fermento and fruit flies. Fruit flies. Flies são moscas, que é o plural de fly. Aí a gente tem o verbo to fly, que é voar, e a gente tem o substantivo fly, que é mosca. Como é um substantivo terminado em Y e eu quero colocar no plural, o que eu vou fazer? Vou tirar o Y e vou colocar o IES para transformar em plural, flies. Então, o projeto também inclui fermento e moscas frutíferas, né? Moscas de frutas que vão às frutas, para criar um mini ecossistema. Beleza. Vou apagar para a gente continuar. Beleza, vamos lá, continuar. The plants, deixa eu dar uma olhada na câmera, se alguém perguntou alguma coisa. Não, ninguém perguntou nada. The plants will produce oxygen and food for the fruit flies. Então, as plantas will produce, vão produzir. Will, futuro, estou falando de futuro. Vão produzir oxigênio e comida
para as moscas frutíferas. As moscas frutíferas fica engraçado, né? Mas é para as moscas, aquelas mosquinhas, sabe aquelas mosquinhas chatas que ficam em cima das bananas? Deve ser essa. The yeast could change the flies' waste and the dead plants into another kind of food source. O fermento, olha lá o could de novo, olha lá. O fermento poderia mudar, transformar. Poderia transformar the flies' waste. Olha lá aqui, ó, flies. Flies já está no plural, né? É uma palavra, é um substantivo no plural terminado com S. Então eu vou colocar só o apóstrofo aqui, não preciso colocar apóstrofo S aqui, porque eu já tenho o S do substantivo no plural. O waste, guys, a palavra waste é resto, desperdício, porcaria, né? Nesse sentido que é o cocô que eles estão falando. O cocô, o mesmo, quando a planta, quando a mosca morrer, aquela matéria dela, o que vai virar? Nossa, eu estou muito biólogo. Então, o fermento poderia mudar os detritos das moscas and the dead plants e as plantas mortas into another kind of food source, em uma outra forma, tipo, olha lá o kind. Kind aqui é no sentido de type, de tipo. Um outro tipo de source, fonte de comida. Tá? Um outro tipo de fonte de comida. Uma coisa que eu não falei, esse dead aqui, ó, vou apagar tudo aqui para dar uma limpada. Esse dead aqui, ó, ele significa, é o adjetivo morto. Então, plantas mortas é diferente do verbo que é die, to die, morrer. Ok? Então, lembra disso. Dead, morte, adjetivo. Die, verbo, morrer. E o substantivo morte, death. Então, a gente tem três palavras muito próximas e muito diferentes. Morte, substantivo, death. A morte das pessoas por corona. The death caused by coronavirus. Ele morreu de corona. He died, aí você pode ser died from or died of. He died from corona. He died of coronavirus. And dead é um adjetivo. The dead bodies from coronavirus. Os corpos mortos do corona. Beleza, então aqui foi o nosso texto sobre a China. Sobre a China, sobre a China tentando criar um mini ecossistema na Lua, no espaço, né, com essa ideia de levar algodão, levar fermento, as mosquinhas, tentar criar um novo ecossistema. Essa é a ideia. Beleza? Beleza. Agora nós vamos lá para os tipos de substantivo. Vocês vão me dar só um minutinho para eu pegar uma água aqui, que a minha garganta já está seca. Espera aí. Então, beleza, voltei. Espera aí que eu tenho que pular aqui minha cama. Here I am. Então, vamos lá. Tipos
Tipos de substantivos. Olha lá o types aparecendo aqui de novo, ó. Poderia pensar também em kinds. Nossa, deixa eu escrever direito porque não tá legal. Kinds. Olha lá. Tipos de substantivo. Então, é igual em português, gente. A gente tem os substantivos comum e próprio. Então, o substantivo comum pode ser, exemplos, garota, cidade, animal, casa. Não se refere a algo... Como é? Tá, substantivo comum, como a gente já conhece, né? Coisas que existem. Ou então pode ser substantivo comum abstrato. Deixa eu ver se aqui temos abstrato. Tem uns abstrato ali. Então, substantivo comum, substantivo próprio. Substantivo próprio é quando a gente fala sobre um nome, né? Um nome específico, alguém, alguma coisa, uma coisa que... um nome. Tipo, John, London. London é um nome próprio. Pluto, France. Então, substantivo próprio. Como a gente já sabe. Continuando. Depois, aqui que é a parte mais chata. Depois a gente tem aqui, ó, os substantivos countable e uncountable. Nós vamos estudar mais a fundo o que são os countables e uncountables. Aqui a gente está só tendo uma visão geral. Então, os substantivos countables são aqueles substantivos que a gente pode contar, gente. Coisas que eu realmente consigo contar. Por exemplo, car, desk, cup, house, bike. Carro, mesa, escrivaninha, xícara, copo, casa, bicicleta. Então, as coisas que você consegue contar mesmo, numerar, uma casa, duas casas, três casas, 5 carros, duas xícaras, isso são substantivos contáveis. E aqui a gente tem substantivos incontáveis, uncountable. Substantivos incontáveis são coisas que a gente não consegue contar a matéria em si. Por exemplo, wood, madeira, milk, leite, air, ar, happiness, felicidade. Madeira, você consegue contar madeira? Uma madeira, duas madeiras, três madeiras? Não, a gente não consegue contar madeira em si. A gente consegue contar toras de madeira, a gente consegue contar ripas de madeira, quilos de madeira, metros de madeira. Metro? Dá para contar metro de madeira? Acho que dá para contar metro de madeira. Então, é nesse sentido, de você não conseguir contar uma madeira, duas madeiras, três madeiras. Milk, leite, por exemplo. Você consegue contar leite, o substantivo, a coisa? Um leite, dois leites, três leites? Não. A gente consegue contar o quê? 1 litro de leite, um copo de leite, ml de leite. Então você precisa de algo para quantificar essa substância. O ar, você não consegue contar um ar, dois ares, três ares, né? Felicidade, happiness, aqui você não consegue contar uma felicidade, duas felicidades, três felicidades, ok? Então é substantivo contável e incontável. Depois a gente vai ver todos mais a fundo. Depois a gente tem aqui o substantivo concreto e o abstrato. Então, o substantivo concreto são substantivo, coisas, né? Coisas que a gente pode ver, tocar ali, ó, palpável. Então, cachorro é um substantivo concreto, a gente pode ver, é palpável. Árvore, maçã, lua, socks, meia. Então, isso são substantivos concretos, né? Que a gente vê ali. E os substantivos abstratos, né? Que são coisas que a gente não consegue ver, tocar, né? Que estão no âmbito, no lugar do pensamento, da cabeça, da imaginação, da emoção.
né? Então, ó, eles se referem às ideias, emoções, conceitos que você não pode ver, tocar, ouvir, não são palpáveis, né, de alguma forma. Ouvir, cheirar ou experimentar. Exemplos de substantivos abstratos. Amor. O amor. Você consegue ver o amor? Até porque o amor não existe. Não, mentira, tô brincando. Existe. Não, esquece. Amor. Tempo. Você consegue contar? Você consegue ver o tempo? Não. A gente só consegue sentir o tempo passar, né? Ou não passar. Também tem essa. Fear. Medo. Medo. Você não consegue ver o medo. A gente consegue ver o medo estampado na cara da pessoa. Mas não consegue ver medo, né? Freedom. Liberdade. Beleza. Depois a gente tem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver ali. Foi? Os substantivos compound and collective. Compound, guys, eu esqueci o nome da palavra. É horrível ler em inglês e pensar em português. Compound é composto, né? Tipo, compound proper names. Maria, Ana Clara, Ana Beatriz, João Pedro, Maria José, José Maria. Isso são substantivos compound, que eu falei aqui agora. O que era a palavra? Composto. São substantivos próprios compostos. Aí a gente tem os substantivos compostos em português, né? Guarda-roupa, guarda-chuva, guarda-costa. Eu só consigo pensar em substantivo com guarda. Mas vamos ver aqui, ó. Um substantivo compound, composto em inglês. Rainfall, rainfall, a caída da chuva. Por que eu tenho aqui, ó, um substantivo composto? Rainfall. O cair da chuva. Rainfall. Por que ele é composto? Porque... Olha o que eu fiz aqui. Peraí que o negócio... agora que eu apaguei ele voltou. Peraí. Tá lá. Rainfall. Por que ele é composto? Ele é composto porque eu tenho duas palavras, ó. Eu tenho a palavra rain, o substantivo rain, chuva, fall, cair. O verbo cair. Por isso que ele é um adjetivo compound. Depois eu tenho a palavra son-in-law. Son-in-law é interessante aqui, ó. Cadê ele? Son-in-law. Por quê? Son-in-law é cunhado. Son é filho. Law é lei. Então, filho na lei. O que acontece? Quando você se casa, né, teoricamente, em inglês, quando você se casa com uma pessoa, então a mãe daquela pessoa vira a sua mãe na lei, o pai vira o seu pai na lei. Então, para a gente falar, vou mudar a tela aqui, peraí. Então, para a gente falar aqui, ó. Sogro, sogra, em inglês. O que eu vou ter? Eu vou ter sogro, por exemplo. Espera aí. Just a moment. Aqui. Sogro, por exemplo. Sogro vai ser pai na lei. Father in law. Então, lá, pai na lei. Por isso que ele é composto. Ele é composto de 3 palavras, inclusive linkadas por hífen. Aí, como é que vai ser sogra? Sogra vai ser mãe na lei. Mother in law. Aí, agora é só a gente continuar seguindo essa ideia. Então, como é que vai ser cunhado, então? Seguindo essa ideia, vai ser brother in law. Cunhada, sister in law.
Aí um que legal. Como é que vai ser genro? Genro vai... Ah, eu tinha falado cunhado ali, né, gente? Não, eu falei errado. Peraí que eu vou voltar lá, eu falei errado. Genro. Genro vai ser o quê? Son-in-law. E pra terminar, nora. Como é que vai ser nora? Nora é filha na lei, né? Deixa eu dar aí, peraí, deixa eu abrir mais espaço aqui pra mim. Abrir, beleza. Sogro. Aí, paramos lá, né? Son-in-law. Peraí. Aqui. É aqui que eu preciso abrir mais espaço. Peraí, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Abri. Agora abriu de verdade. Então lá. Peraí. Son-in-law. Filho na lei. Filho na lei vai ser genro. E nora? Como é que vai ser nora? Se son-in-law é filho na lei, nora vai ser daughter, que é filha. Daughter-in-law. Daughter-in-law. Filha na lei. Beleza? Então aqui, ó, corrigindo isso que eu falei, que eu viajei aqui, ó, que eu falei que son-in-law é filho, é cunhado. Cunhado não, gente, eu errei, né? Cunhado não, é genro. Genro. Credit card também é um substantivo composto. É uma palavra, né, um significado composto de duas palavras. Aí depois aqui a gente tem os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos, né? Que they are often formed... Peraí. Que é quando a gente tem um nome só para significar várias coisas daquela mesma coisa, né? Então, por exemplo, time. Time é um nome para significar vários jogadores, né? É um coletivo, é um nome coletivo. Pile. Pile é uma pilha, né? É um nome coletivo. Então, eu posso ter pilha de papel, pilha de roupa para passar, pilha de roupa para lavar, que a gente tem na quarentena, que é o que a gente faz, além de dar aula. Então, stack. Stack também é pilha, mas aí pilha, acho que stack é pilha só para papel. Vamos confirmar isso aqui. Tá, mas não importa, já vou olhar aqui. Flock. Flock também é um nome coletivo para animais, para rebanho. Bunch. Bunch é um nome coletivo para bocado. É um bocado, né? Pode ser qualquer coisa. Um bocado de coisa, um bocado de flores, um bocado de problemas, um bocado de exercício. Neste sentido. Meu guarda-roupa aberto de novo. Não, peraí que eu vou virar aqui. Virou. Good. Então, pessoal, é isso para a aula de hoje, tá? Eu tinha marcado mais coisas, mas não vai dar para isso tudo. Então, deixa eu até olhar aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Onde que eu coloquei isso tudo? Semanário EPICAR. Só conseguimos ver do semanário, a gente só conseguiu fazer o texto e eu consegui introduzir os tipos dos substantivos. Então, deixa eu ver aqui agora o que mais que a gente tem aqui pra frente. Que aí... Por hoje vai ser só isso mesmo, tá? Pra semana que vem, vou ver se eu consigo algum tipo de exercício legal pra vocês e mando no e-mail. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Senão vai cortar aqui o YouTube, o Instagram vai me cortar aqui. E eu não consigo me despedir de vocês. Se cuidem na quarentena. Fiquem em casa quem puder. Eu saí ontem e foi um inferno. Ontem eu tive que sair. A rua, o centro estava lotado. Assim, pra ser né, pra ser contenção, pra ser como é que é a palavra?
para ser contenção social, mas não era essa a palavra que eu queria. Tava bem cheio, tá? Obrigado por terem vindo, todo esse pessoal que tá aí, ó, vou mandar beijo que nem a Xuxa. Obrigado, Iago, Dudu, AM15, Bruno Vinícius, Majerek? Tem Majerek ali? Send a request to be in your live video. Uai, tem como? A pessoa tá no meu vídeo? O que é isso? Go live with campus. Rita, Letícia, juntou agora no final. Luciano, o Luciano tá aí, ó. Um beijo, Luciano. Ai, acabou? Por que eu ouvi eu mesmo falando? Não sei, gente, eu ouvi eu mesmo falando. Tá, eu acho que terminou aqui, tá, gente? Muito obrigado. Beijo pra vocês. Até a próxima. Ah, depois o Luciano vai gravar essa aula, tá? Vai gravar lá no YouTube e vai botar o link pra vocês no grupo. Beijo, beijo.